lamentavelmente, não temos biscoitos e merendas, porque vocês conhecem as merendas das ETECs. Então, aqui não é diferente. Então, nós vamos primeiro agradecer as pessoas que convidaram para essa audiência os mandatos da bancada ativista, com a codeputada Mônica, da bancada ativista, e a Paula, e também o mandato do Carlos Genasi, e também o coletivo Direito para Quem. Então, nós vamos primeiro ocupar a mesa. Cada ocupante da mesa terá 5 minutos de fala, e depois nós vamos abrir a fala para todos os convidados, que também terão aí 2 a 3 minutos de fala, e aí a gente faz, no final, os nossos encaminhamentos. Então, gostaria de convidar a codeputada Paula, da bancada ativista, para ocupar a mesa. A codeputada Mônica, da bancada ativista. A presidenta eleita do sindicato, Sirlene Marcel. Um professor também da ETEC, Luiz Henrique, da ETEC de Osasco. E o aluno Guilherme Andrade, da ETEC Cepan. Então, conforme chamado, a primeira a falar é a Paula, codeputada da bancada ativista. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Primeiro, me apresentar e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês numa audiência nesse mês de outubro da educação. Não sei se vocês sabem que a gente está aqui nesse mês passando em várias escolas, universidades. Ontem a gente passou no METEC, lá em Sorocaba, inclusive. A gente discutiu um pouco do que está acontecendo aqui, num processo que é bem diferente do que os políticos fazem aqui, né? Os políticos que não têm seus filhos nas ETECs, no Centro Paula Souza, na escola pública, que é pensar política pública com tentar no chão das escolas, das universidades, que é pensar em construir futuro a partir dessas pessoas. E eu sou uma dessas pessoas. Eu não costumo dizer que eu sou professora, quem me conhece sabe que eu digo, né, apesar de ser concursada no Estado, como professora de português, como se fosse muita coisa, mas tudo bem. Eu costumo dizer que eu sou operária da educação na escola-prisão de regime semiaberto da classe trabalhadora e do povo pobre. Que professor é muito chique. A pessoa fala professor, às vezes acha que é professor da USP, essas coisas, né? Não é, é outra parada. É resistência mesmo. É ali no chão da cela de aula você não ser mais um que oprime, que destrói a subjetividade, né? Não ser um carcereiro. Então, é esse processo de resistência. E a gente sabe, eu sei, nas minhas condições de trabalho, no meu salário como professora, o caos que é o PSDB na educação do Estado de São Paulo. Como assim, parece que tem um fetiche de sucatear, de zoar as paradas, os rolês. Tipo, parece que pega o Excel, assim, observa os números e fala, como é que eu posso tirar mais dinheiro dessa galera? E trata a gente como robô, como máquina. Como é que eu posso tirar mais dinheiro e fazer eles produzirem mais? Como se educação desse para medir igual a quantidade de chave, de ferro, sei lá, de celular. Trata a gente como número, como objeto, como coisa. Os caras são especialistas em materializar o que é ser capitalista e burguês. Tratar os outros como nada. E vem fazendo isso de maneira profunda e arbitrária. Eles são bons porque eles são criativos em novos métodos. O Dória, esse ano, a Mônica sabe falar isso muito mais que eu, não só foi neoliberal. Não, vamos privatizar, vamos acabar com o serviço. Privatizar é pouco. Vamos falar, não existe mais esse negócio aí. Não interessa, ninguém usa. É isso que a gente está enfrentando. E quando a gente estava pensando nesse outubro, eu estou há muito tempo lutando na educação pública, quando eu era estudante de Cefam, não sei se vocês sabem o que é o magistério público, a gente lutou pela manutenção do Cefam, então eu tinha 14, 15 anos, no ativismo, na militância da educação, fui
diretora de centro acadêmico na universidade, organizando ocupação, piquete, greve, essas coisas. Fui para o movimento sindical de professores também. Só que eu tô cansada, não sei vocês, assim. Eu acho que é necessário a gente hoje lutar, sim, contra os planos de precarização e sucateamento da educação. A nível nacional, aqui no estado de São Paulo, com o governo Dória. Só que é necessário também a gente ter um projeto de futuro. E nesse Outubro da Educação, a gente lançou uma ideia, que é assim, tem Escola Sem Partidos, tem Escola de Todos, tem o Novotec Inova, sei lá mais o que, do Dória. O que a gente faz para pautar o nosso sonho, para conseguir ter perspectiva, para além de lutar? Porque lutar, só lutar cansa. A gente tem que celebrar, a gente tem que se organizar, a gente tem que se amar, a gente tem que se transformar, porque senão a gente não aguenta, e morre de depressão, não consegue nem chegar naquele piquete que você marcou lá no Facebook, entendeu? Você marcou nem aquela atividade, você marcou, quero ir. Putz, não estou saindo da cama, estou cansado, não consigo ir na atividade. E a gente tem que criar sonhos. Então, a gente criou esse sonho de Escola de Paz e Liberdade. A gente teve audiência pública terça-feira. E a gente homenageou mais de 17 projetos que hoje estão resistindo a tudo isso na escola pública. Porque a nossa ideia é construir o Escola de Paz e Liberdade baseado no que ele já é, porque a paz e liberdade é testada todos os dias, no trabalho docente, na resistência. E o que isso se orienta com a luta pela permanência, no mínimo, ou contra o sucateamento das FATECs e da ETEC? Porque é necessário um equilíbrio entre sonhar e negar. É a dialética. A gente só constrói o novo na medida em que a gente destrói o velho construindo o novo. E eu estava pensando para mim, qual é a luta de educação no estado de São Paulo que a gente pode ter? Forte, presente, organizada. Infelizmente, em professores do estado, nesse momento, apesar dos inúmeros ataques do Dória, a gente tem tido dificuldade de se organizar. Na rua, na prática, paralisar a escola, fazer piquete, não está rolando. Não está rolando. A categoria está destruída, cansada e enterrada. O governo hoje está controlando os grêmios estudantis nas escolas estaduais. Controlando o máximo que pode. A eleição agora do Grêmio é uma ordenação da diretoria de ensino, que acompanha com o CPF até do professor que está acompanhando, com as atividades. Quando tem que ser eleição, quando é o calendário, quando tem que acontecer, como se forma a chapa. Esse nível de controle. Está difícil também organizar o movimento de secundaristas como foi em 2015. A resposta deles foi o controle dos estudantes. E aí, vou dizer para vocês que tem as universidades públicas paulistas, a USP, Unesp, Unicamp, que trabalham politicamente numa lógica diferente do Centro Paula Souza. Só que essas universidades, elas têm, apesar de muito protagonismo político, ocupação, piquete, eu fiz USP, fiz letras, fiz várias coisas da hora. Ela tem uma composição de classe e de raça que é muito elitista. Então, está muito separada dos principais debates e discussões que são de massas nesse país, para a gente disputar corações e mentes de todos e todas. Então, eu sinto que pode ter um protagonismo de luta com algum ataque muito específico, mas também, por serem elitistas, são menos atacadas na prática. Ser professor da USP é muito diferente do que ser professor no Centro Paula Souza. É disso que a gente está falando. Quanto que ganha, os direitos, é disso. Então, para mim, o lugar, hoje no estado de São Paulo, eu estou colocando uma responsa em vocês, mas é uma responsa positiva, não é para deixar ninguém assustado. O estado de São Paulo, que pode hoje, na minha opinião, protagonizar algum tipo de luta de educação que enfrente essa linha de destruição do patrimônio público, de venda, de fim do mínimo de direitos sociais para a população. Um governador quer se eleger em 2022 presidente. Quem pode minimamente, na minha opinião, eu não sou do Centro Paula Souza da ETEC, protagonizar por essa questão de classe, por ter mais povo preto, da quebrada, da periferia, por ser isso, é o Centro Paula Souza. Pela capilaridade ao longo do Estado, pela capacidade de chegar nos recôncavos do coronelismo paulista, apoiador do Dória. Para mim, vocês são muito especiais. Então, eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que, da minha parte, mas eu também tenho certeza que da parte da Mônica,
o nosso mandato está à disposição da luta de vocês. Aberto. Ele é de vocês. Se vocês mandarem a gente, tipo, com a H pra dentro e de H pra dentro, sabe assim? Tipo, vocês falarem assim, vira ali, a gente faz. Se a gente tiver como, né? Porque talvez a gente não tenha. A gente fala, ó, aqui estão as nossas ferramentas. Todos os recursos. É nós. É esse o recado. Gratidão pela presença de todos e todas. Eu queria, desde já, agradecer a presença de outros membros do sindicato Sintesp, em especial, em nome de todos, a Silvia Helena de Lima. E agora, Sintesp, desculpa. Sinteps, desculpa. Agora, com a palavra, a co-deputada Mônica. Boa noite a todos e a todas. Vou tentar ser breve, mas quem fala que vai ser breve nunca é, porque eu acho que o objetivo da gente também é trocar, ouvir um pouco. Eu estou em 3 salas, pelo menos hoje, todas lotadas de pessoas que, se conectarem, vão entender o tamanho da coisa que está acontecendo no estado de São Paulo hoje. Quando a Paula diz que o governador do estado de São Paulo, João Dória, ele não privatiza, é porque ele não está vendendo mais nada. Não é disso que se trata esse novo momento. Ele está encerrando serviços públicos. Ele foi na televisão durante a campanha e disse que ele era favorável de um estado mínimo. Isso, na prática, é um estado sem serviços públicos, sem empresas públicas. Ele não está vendendo, ele está encerrando e demitindo servidores. A gente já votou 6 extinções de empresas aqui, eu fui contra todas, mas aprovou 6 extinções de empresas públicas aqui. A 7ª está batendo na porta, que é a FURP, que é uma empresa pública que fabrica medicamentos para HIV/AIDS, para tuberculose, para tratamento de câncer, que atende a distribuição de remédios gratuitos do SUS, que é do estado de São Paulo, e que o governador João Dória está dizendo que vai fechar, porque não é obrigação do estado produzir remédio, e assim como não é obrigação do estado dar ensino técnico emancipatório para a vida das pessoas. Logo, no plano plurianual, que é o projeto para os próximos 4 anos de governo, ele disse que o Centro Paula Souza, que hoje oferece 17.900 e tralalá vagas, segundo os dados que ele enviou para casa, vai passar a oferecer 5.000 vagas apenas. Isso está em votação. Também está em votação, no plano dele, muito explicitamente que ele manda para casa, o regime de contratação dos professores, que deixam de ser professores contratados pelo Estado e vai passar a ser terceirizados, sem direito a férias, direitos trabalhistas, e vão todos trabalhar lá naquele tal do Novotec, que é um outro sistema de educação. Quando eu falo que se as 3 salas lotadas de trabalhadores se conectarem, a gente vai entender que o governador João Dória, passos largos, está reduzindo o estado de São Paulo a nada. Ele é um político que assumiu um cargo político para dizer: eu não tenho nada que ver com a vida das pessoas, com a distribuição de renda ou com os serviços públicos. Eu vou fechar porque o Estado não tem que se meter na operação do mercado. O mercado se autorregula, então o mercado que venda remédios, se você tiver dinheiro, você que compre. O mercado se autorregula, então não tem nada a ver com a relação patrão-empregado, então você que se sujeite a trabalhos terceirizados no Novotec. Eu não tenho nada que ver com a educação técnica, você, se tiver dinheiro, que se forme do jeito que você quiser e etc. Então, esse é o plano que está em ação a passos largos e que é um plano que há pouco tempo atrás esteve no Chile. Chile, que hoje está em chamas, não tem escola pública, não tem saúde pública, não tem serviço público, não tem regulação do Estado sobre economia, é um Estado regido por uma Constituição ainda da época da sua ditadura militar. E aí um Estado que não regula a economia e que não oferece serviços públicos deixa as pessoas na barbárie. Porque os pobres estão muito pobres e os ricos estão muito ricos. Mas e a média e a TV falando que o Chile é um milagre econômico e etc e tal. É porque se você enfiar a sua cabeça no forno e o pé no congelador, talvez se tirar a média dê bom, mas você não vai sobreviver. O que está acontecendo no Chile é que os ricos estão muito ricos e os pobres estão muito pobres, porque o Estado não distribui bem-estar. Então, o Chile não vai sobreviver. E os mais pobres, revoltados, estão tacando fogo no país. Quando a gente perceber que aqui tem policiais, e é uma categoria nova essa para lidar,
policiais lutando por condições dignas de trabalho, por reajuste salarial, professores lutando por reajuste de salário, por condições de trabalho, etc. Trabalhadores da FURP, das estatais e estudantes e professores lutando para manter a escola pública de pé, a gente vai ver que a gente tem condições de contingenciar esses cortes gigantescos do Estado. Mas daqui, sozinha, agora, o Dória tem 70 deputados dos 94, a gente não consegue. Então, a minha tarefa aqui hoje é explicar para você que, inclusive, está em votação, está no plano plurianual, em texto, o projeto de enxugamento da FATEC e da ETEC, do Centro Paula Souza como um todo, e a gente está aqui no contingenciamento, a gente apresentou emenda, mas a gente precisa de muita força de mobilização social para convencer essa casa da importância do Centro Paula Souza e não deixar praticar essa redução drástica, tanto na vaga para estudantes, quanto na vaga de trabalho para os seus trabalhadores. Desculpa pelas má notícias, mas estamos juntos, apesar de tudo, e a gente precisa lutar. Obrigada. Agora com a palavra, Sirlene Marcial. Então, boa noite a todas e todos. Primeiramente, eu quero agradecer aqui o convite da bancada ativista. Certamente um mandato muito importante para todas as lutas no estado de São Paulo e também para nós, que somos professores, funcionários, estudantes do Centro Paula Souza, poder contar, né, com esse apoio aqui na Assembleia Legislativa. Então, em primeiro lugar, eu quero começar dizendo que, neste ano, o Centro Paula Souza ele comemora 50 anos. E nós temos pouco a comemorar, porque o que a gente tem assistido é um desmonte do Centro Paula Souza e um uso político, né, que já vem sendo feito aqui pelo PSDB no estado de São Paulo há muitos anos. Porque quando se aproxima as eleições, o que nós vemos na televisão? Investimento na escola técnica, né? Os cursos, olha os cursos. Então, você pode sair da escola técnica, o seu filho vai sair e vai ter um emprego garantido. Né? Essa é a propaganda do governo que fez, inclusive, com que o próprio João Dória, ou até mesmo se a gente pensar o Alckmin e outros, e tantos outros, né, tivessem aí um número expressivo de votos. Então, eles utilizam hoje essa questão da escola técnica, das faculdades de tecnologia, e depois, quando eles ganham, eles começam a fazer o quê? Contingenciar, né? Apresentar um processo de sucateamento. E hoje o sucateamento do Centro Paula Souza, né, ele se dá de várias maneiras, por várias frentes. Tá? E uma das novidades, né, é o Novotec. Primeiro que esse projeto, é importante dizer que não é um projeto do Dória, porque já estava na gestão do Alckmin com outro nome. Ele aparece como um projeto piloto, MTEC, para ser implementado em apenas algumas escolas, à revelia, inclusive, da comunidade escolar, sem passar por nenhuma discussão. Né? E o Paula Souza, inclusive, já lá na gestão Temer, o Paula Souza foi o exemplo de como deveria ser implementada a BNCC, a nova BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. E qual é essa proposta? Enxugamento das disciplinas. E isso, inclusive, é uma resposta à ocupação que os estudantes heroicamente fizeram no Centro Paula Souza para garantir que o ensino técnico integrado tivesse almoço, embora já existisse uma lei desde 2009 que garantia que os alunos tivessem acesso a esse almoço. O governo não pagava o almoço. Então, hoje, com a implementação do MTEC, que começa com algumas escolas, é comum a gente ouvir, né, dos gestores do Centro Paula Souza, que é importante implementar esse tipo de ensino que reduz de 40 horas para 30 horas para poder cortar a merenda. E a merenda no Centro Paula Souza é bom dizer, porque é uma coisa absurda. A merenda chega, parece campo de refugiado. A merenda chega em caixas.
né? E, inclusive, a gente teve na Zona Leste de São Paulo, há um mês atrás, né, os alunos passando mal, todos os alunos da Zona Leste, a forma como essa merenda ela chega nas escolas. Sendo que deveria ser contratado merendeira, a comida poderia ser feita na escola. Então, aqui na capital, a gente vive uma verdadeira barbárie da merenda e eles querem acabar com isso. Né? Essa forma precária de trazer a merenda tem a ver com o quê? Com não querer continuar com o ensino técnico integrado. E aí, qual é a proposta, então, do governo? É fazer um ensino em que o aluno vai entrar às 7 da manhã e sair 12h20. Mas ele vai ter tanto a Base Nacional Curricular Comum, quanto ele vai ter também a parte técnica. E aí você reduz as disciplinas da Base Nacional Comum e você reduz também a parte técnica. Então, você forma um aluno que, primeiramente, ele não está nem formado para prestar um vestibular e nem para o mercado de trabalho. Só que o aluno só vai descobrir isso no 3º ano. Por quê? Porque no 1º e 2º ano ele tem todas as disciplinas com carga reduzida. Quando ele chega no 3º ano, ele não tem mais nada, ele só tem português, matemática, inglês e as disciplinas da área técnica. E aí, como que ele vai prestar um vestibular? Ele não vai. Mas o próprio ministro da Educação disse que nem todo mundo tem que ir para a universidade. Né? Não é isso que falaram? Então, o Paula Souza está, na verdade, vai ao encontro desse discurso do governo federal, do sucateamento, das políticas públicas para a educação, que é o sucateamento, né, e o nivelamento por baixo. Então, o Novotec ele tem essa proposta. E, do ponto de vista de nós, professores, né, e os funcionários, ele também é um ataque a isso. Por quê? Para cumprir a demanda de professores, porque além desse Novotec, nas ETECs, também eles estão passando para as escolas do Estado. Só que não tem professor, aliás, é uma coisa importante dizer, né? A forma de avaliação da ETEC é diferente da Secretaria da Educação, os horários das aulas, o tempo da aula, hoje na Secretaria da Educação vai ser de 45 minutos, nós temos de 50 minutos, e não há nenhuma discussão de como que vai ser isso, como que você vai ter um curso que é metade oferecido pela Secretaria da Educação e metade oferecido pelo Paula Souza. Como que vai ser avaliado o aluno? Não tem discussão alguma sobre isso. Então, é tudo mal feito, sem discussão, sem organização, né? E isso vai gerar o quê para nós? Uma forma de contrato autônomo. O professor, eles vão oferecer para todos os professores da ETEC essas aulas na escola estadual. Se o professor não tem professor para ir, o diretor pode abrir um contrato de trabalho autônomo. O professor vai trabalhar na escola do Estado, contratado pelo Paula Souza, para receber a hora-aula seca. Esse cara não tem direito a férias, ele não tem direito a 13º, ele não faz parte sequer da escola. Tudo aquilo que nós aprendemos enquanto educadores, da questão pedagógica, da relação professor-aluno, comunidade escolar, Paula Souza está jogando no lixo. É esse tipo de educação que nós questionamos. Porque o trabalhador autônomo, ele é um trabalhador que não vai ter vínculos algum sequer com os próprios estudantes. Então, um trabalho precarizado que vai gerar um ensino precarizado, e isso nós somos absolutamente contrários a isso. E é preciso que a gente lute contra isso, para que o governo do Estado abra concursos para as ETECs. Porque não tem concurso para professor. Aliás, o concurso de professor nas ETECs é altamente questionável, tá? Porque abre uma vaga, a unidade só pode abrir uma vaga de concurso por vez, por ano. Se faltar 5 professores, você só pode abrir uma vaga de concurso público. Então, se trabalha apenas com processo seletivo hoje nas ETECs. Né? Processo seletivo para contrato também temporário. Então, é uma precarização enorme do ponto de vista da nossa carreira, né? Do nosso contrato de trabalho para quem já está no Paula Souza, os professores e os funcionários. A gente não tem concurso público desde 2009 para os funcionários. Então, não existe no Paula Souza, a gente não tem, muitas escolas não têm bibliotecários, muitas escolas não têm auxiliar técnico administrativo, né? Então, realmente, vive um completo abandono, apesar da propaganda. E nós temos, sim, um ensino de qualidade, que é
conquistado através do quê? Do suor dos professores funcionários dentro das unidades, que muitas vezes carregam as escolas, as ETECs e as FATECs nas costas, para garantir a qualidade de ensino, né? E, por último, eu quero falar sobre o problema que a gente tem, que é muito grave, que tem a ver com uma portaria chamada, que tem um número 1263 de 2017, que é uma portaria que trata da atribuição de aulas dos docentes. Para vocês terem uma ideia, isso é muito importante, porque isso tem a ver com qual educação nós queremos. A Prefeitura de São Paulo, o Estado de São Paulo, faz atribuição de aulas por jornada docente. Tá? Então, o professor, se ele entrou há 10 anos e o outro entrou há 5 anos, um professor de 5 anos nunca vai passar um professor de 10 anos, porque a jornada docente garante o tempo para atribuição de aulas, no Estado e na Prefeitura. No Centro Paula Souza não é assim. No Centro Paula Souza, quem é amigo do rei tem lugar privilegiado. Isso é um verdadeiro absurdo com a nossa categoria. Porque se chegar um professor, eu tenho 11 anos de Centro Paula Souza, se chegar um professor de 5 anos no Centro Paula Souza e ele prestar trabalhos comissionados, cargos de confiança, ele pode passar na minha frente. Porque ele vai ter mais ponto para atribuição de aulas, mesmo estando fora da sala de aula. E, além disso, essa portaria garante o seguinte, que o professor ou qualquer trabalhador que tenha ficado de licença médica, ele perca pontos para atribuição de aulas também. Então, você perde ponto porque você ficou doente. Então, assim, essa forma, né, de como você trata os trabalhadores faz com que o desmonte do Centro Paula Souza esteja num processo de curso muito avançado. Sem contar que vocês sabem que um professor não recebe vale-alimentação para trabalhar. E no Paula Souza, nós somos talvez a única autarquia que apesar de ter uma lei, a Lei 1240, de 2014, que garante que a gente tenha direito ao plano de saúde, nós não tenhamos. Nós não temos o plano de saúde, mesmo tendo uma lei que garante isso para a gente. Tá? E, aliás, a gente não tem direito nem ao IANSP, nem ao IANSP como a Secretaria da Educação. Né? Então, na verdade, a gente vive um processo gigante de sucateamento e não temos nem a licença maternidade de 180 dias. Né? Eu costumo dizer que a superintendente do Paula Souza, que é uma mulher, né, deveria se envergonhar de administrar uma autarquia em que as mulheres são desrespeitadas, né, e que não há, né, inclusive, uma licença maternidade de 180 dias, como há na Secretaria da Educação, como tem na Prefeitura, em outras instituições públicas. Né? Então, todo esse processo, para concluir, ele vai gerar um sucateamento do Centro Paula Souza e nós precisamos lutar. Apenas a luta, né, conjunta entre estudantes, professores e técnicos do Centro Paula Souza, os técnicos administrativos, é que pode barrar esse estado de coisa e o debate com a comunidade. Né? A gente precisa tornar público o que se passa no Centro Paula Souza. Então, por isso que eu acho que é muito importante esse tipo de iniciativa aqui, mas para nada serve se a gente não sair daqui e puder organizar em cada unidade nossa esse debate fundamental, que é resgatar, né, um projeto para o ensino técnico e tecnológico no Estado de São Paulo. Tá? Muito obrigada. E agora com a palavra, Luiz Henrique. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de agradecer também aqui a oportunidade. Acho que esse é um momento muito importante. Eu gostaria de aproveitar um pouco do que já foi dito aqui, mas começar com uma reflexão, né? Que a gente refletisse um pouco que momento é esse que a gente chegou aqui para fazer uma audiência pública falando de processo de sucateamento de ETECs e FATECs dentro das condições que a gente já vive hoje. Eu, como professor no Centro Paula Souza, conheço essa realidade, é que nós temos muitos estudantes
que há uma série de problemas que a gente pode colocar e que com certeza cada um de vocês aqui já enfrentou, que é, por exemplo, a falta de professores, a falta de laboratório, a falta de equipamentos. Para nós, professores, uma jornada de trabalho exaustiva, que a gente conhece a realidade da vida do professor, que é rodar 1, 2, 3, 4 escolas num dia. O professor que de uma escola para outra sofre um acidente, que aí tira a licença médica e pede pontuação, devido a isso que foi colocado agora uma portaria, que é uma verdadeira aberração jurídica, que não tem razão de ser, é uma portaria vergonhosa, que pune um trabalhador que fica doente, que a gente não poderia esperar outra coisa de um governador que considera aposentado vagabundo, né? Acho que um doente também vai na mesma linha. Então, nós temos já uma série de questões que a gente tem que pensar e refletir, tendo em vista essa farsa marqueteira, né, do nosso governador do ensino público gratuito e de qualidade, que vem sendo repetida nesses últimos quase 30 anos aí de governo que a gente passa no estado de São Paulo, e que, na verdade, já não é mais de qualidade e agora talvez nem gratuito, né? Porque, como foi muito bem colocado aqui, a gente vive um momento da política eu acho que a gente já passou a gente chegou no absurdo, né? Não é mais uma questão de a gente pensar nos problemas, é uma questão de pensar o absurdo que vem acontecendo. E nessa lógica, essa mercadologia, né, que existe hoje em termos da coisa pública, não existe mais gratuidade, não existe mais qualidade. E também não vejo essa questão do Estado mínimo é uma falácia, né? É um paradoxo, porque o Estado ele cresce cada vez mais enquanto aparato diante de nós, como foi muito bem colocado aqui, né? A última movimentação que nós tivemos dos estudantes, ela foi vitoriosa, ela trouxe conquistas, mas ela também trouxe uma repressão, trouxe uma resposta contra isso. Então nós temos um Estado que cada vez mais vigia a nossa vida, cada vez mais interfere nos nossos direitos individuais, né? Nós temos um Estado que nega hoje direitos humanos no Brasil, é uma piada de mau gosto, certo? Direitos humanos no Brasil é coisa de bandido, né? E direitos civis tampouco existem, né? Porque o Estado entrou dentro da nossa casa. Então, enfim, hoje a gente tem a empresa-Estado. E dentro da empresa-Estado, esse processo de sucateamento que a gente está falando aqui, nada mais é do que tirar recurso, arrecadar tributos, né? Arrecadar tributo da população e passar para a iniciativa privada. Né? O caso da merenda é o caso que não tem funcionário, mas a gente compra a merenda de uma empresa privada. O caso da contratação, ela é mais barata também, ela abre preceito para, além da precarização, ainda mais, uma precarização ainda maior das nossas condições de trabalho, da perda de direitos, a gente também tem pretexto para uma série de outras práticas obscuras, né? Como que hoje vai ser contratado um professor no Centro Paula Souza em regime de recibo de pagamento de autônomo? Ele aparece lá, ele é submetido ao diretor, o diretor vai fazer análise e tal, ele decide, não tem um concurso público, né? Você não tem parâmetro para medir a qualidade daquele professor, né? Como que vai ser, enfim. Fora isso, a gente tem que pensar, muito importante também dizer que esse processo que a gente vem vivendo hoje com o Novotec, com o MTEC e com os programas que a gente tem PITEC e também nas FATECs, ele já vem sendo pensado em termos nacionais pelo Centro Paula Souza. E como vem sendo pensado? De maneira autoritária, de maneira despótica, né, antidemocrática, não houve discussão alguma, não houve estudo sobre isso, não se sabe de impacto sobre o que vai acontecer. Né? A gente tem o caso dos ETINs, os ETINs é uma experiência de menos de 10 anos no Centro Paula Souza, que voltou, né? Não tem nem 10 anos, nem se mediu o resultado disso. Né? Se mediu assim, olha, está dando muito gasto, tira a merenda. Quando o estudante passou fome no ETIN, quantos anos estudante não passou fome estudando das 7 da manhã às 4 horas da tarde estudando no ETIN? Né? Teve que haver movimentação dos estudantes, teve que haver envolvimento de máfia de merenda, que é uma vergonha, uma calamidade, para que isso mudasse. E mudou. E eles mudaram também. Hoje o estudante custa caro. Quanto será que tem que custar cada um de vocês aqui para estudar no Centro Paula Souza? Né? Tem que estudar com fome. Tá?
Então, a gente pensa que isso já vem sendo colocado em termos nacionais e o Centro Paula Souza foi piloto nesse processo. E a forma como vem sendo feita antidemocrática e também irresponsável, porque em 2017 eu já estive em reuniões com os responsáveis por esse projeto e que se dizia o que é um itinerário formativo, né, o que é o que a gente vai ter agora. Eu gostaria de saber se tem professor aqui, se tem alguém apto a me esclarecer o que é um itinerário formativo. Porque eu andei em ETECs por todo o estado de São Paulo e perguntava para professor, para aluno, para quem quer que seja, o que é um itinerário formativo, como vai ser, como que vai funcionar, e ninguém conseguiu me responder. E os responsáveis por esse projeto também não conseguiram me responder. Eles não sabem como isso vai ser feito, como que isso vai ser implementado, né? De que forma que isso vai funcionar. Daí a gente vê a forma demagógica, a forma irresponsável, a forma vil como o governo trata isso. Outra coisa, né? Essa junção entre ETECs e escolas públicas estaduais, além de toda a questão jurídica, toda a complexidade de se fazer isso, é uma ironia, né? É uma tragédia, porque a gente sabe o que é hoje ser um professor de escola pública, ser um professor de ETEC também, de FATEC, que não está lá muito diferente, não, né? Mas que estrutura a gente tem? Como que a gente faz isso? Outra coisa, para quem a gente faz isso? A gente está acompanhando as comunidades, muita gente que não precisa, não quer um ensino técnico. Né? As pessoas nas comunidades elas querem ir para a universidade, elas querem prestar vestibular e querem passar, elas querem qualidade. Elas não têm esse interesse, mas mesmo assim está lá, tem que escolher, tem que colocar. Então, quer dizer, a gente chegou num ponto que falar de sucateamento é irônico. A gente vive uma tragédia, né? Uma tragédia de repasse de recurso público para iniciativa privada, e o pano de fundo é essa tal dessa reforma, esse Novotec, que ninguém sabe o que é, como vai ser, né? A gente sabe o seguinte, vai precarizar, vai diminuir lá 1/3, 2/3 do curso que você tem, você não vai mais ter uma base comum para estudar, você também não vai ter uma base técnica, você não vai sair não técnico, você não vai sair nem preparado para um vestibular, porque como foi colocado, universidade não é para todo mundo que precisa, não é para todo mundo, certo? E diante dessa... Você pode ir concluindo, por favor, Luiz? Bom, concluindo, diante dessa realidade, eu acredito que só a nossa luta, só a nossa força, a nossa união, agora principalmente os estudantes, né, que esse caráter antidemocrático ele só vai ser derrubado enquanto nós estivermos nas ruas, enquanto nós ocuparmos o espaço público, enquanto nós ocuparmos as escolas estaduais, as ETECs e as FATECs, e mostrarmos que o alicerce disso tudo é a população, é o povo, e só a nossa luta vai poder mudar. Obrigado. Acho que estava presente o deputado Carlos Gianazzi, não sei se ele estava. Então, quando ele chegar, por favor, alguém avise para ele subir aqui na mesa. Então, agora, um aluno do MTEC, Guilherme Andrade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas que estão aqui hoje. E, como foi dito, eu sou estudante da ETEC CEPAM, localizada dentro da cidade universitária da USP. Estou aqui hoje para dar a visão de um aluno, né, que já está dentro do novo tipo de ensino técnico proposto, que é o MTEC. Então, esse novo ensino técnico já está presente em minha escola. Bom, eu concordo com alguns comentários aqui de que realmente tem ficado cansativo essa luta, realmente tem ficado exaustiva. Pois eu entrei no movimento estudantil aos 11 anos de idade e desde os 11 anos de idade eu luto para que eu possa estar numa escola pública de qualidade. E aí eu luto e lutei para que chegasse até o METEC, e aí nós, jovens como eu, lutamos para chegar até a ETEC, e quando a gente chega na ETEC a gente descobre que a gente ainda tem que lutar. Porque até as nossas ETECs estão sendo sucateadas.
Lutamos contra o sucateamento das nossas escolas públicas e agora temos que lutar contra o sucateamento das ETECs. Então, eu vim aqui para falar o quanto nós, estudantes, abominamos essa ideia. E eu perguntaria aos deputados e outras figuras públicas que propõem esse novo TEC. Vocês nos consultaram? Porque se vocês nos houvessem consultado, vocês saberiam um sacrifício que é ser estudante nesse governo. Vocês saberiam que muitos de nós nos sentimos sobrecarregados, porque temos que estudar em 3 anos, com 8 horas, aprendendo o que a gente deveria aprender em 8 horas diárias, em apenas 5. Que muitos de nós nos sentimos ansiosos porque a gente não acredita que uma matéria que demoraria 3 anos para aprender, sendo aprendida em 1 ano só, que ela não vai ser suficiente para poder preparar a gente realmente para um vestibular. Então, eles saberiam que nós nos sentimos humilhados, sabendo que o governo do estado de São Paulo não nos respeita. E saberia que muitos de nós saímos da periferia, jovens como eu, preto, pobre, da periferia, saem de lá, não só com o intuito de estar na ETEC para se formar, para ter uma formação profissional, para que possa entrar no mercado de trabalho, mas fugindo do sucateamento das escolas públicas estaduais. E eles saberiam que nós vamos para a ETEC esperando o apoio do Estado. E ao invés disso, eles sucateiam nossas escolas, diminuem nossa merenda e tiram a sua responsabilidade sobre nós. Então, hoje esperávamos escolas com boas refeições, mas temos escolas com merenda seca, que não é nada nutritiva e que não tem o mínimo de sabor. E acredite, isso quando chega a merenda na escola, né? Porque na minha escola ficamos praticamente 1 mês sem merenda. Então, é um descaso com a educação pública, é um descaso com os estudantes que saem da periferia e atravessam a cidade de São Paulo, como eu, todos os dias, para estar dentro de um ambiente de estudo. E tudo isso faz com que jovens tenham cada vez menos chance de seguir uma trajetória na vida. Então, quando esse jovem, como diriam o governador do estado ou o presidente da república, vira um vagabundo, que ele acaba se envolvendo com crime, com a criminalidade, com drogas, eles devem estar cientes que o sangue desse jovem está em suas mãos. Está na mão deles, está na mão do Estado. Pois esses jovens que não tiveram oportunidade graças ao sucateamento que está sendo feito nessas ETECs, nessas FATECs, nessas escolas públicas, que deveriam dar apoio à população, mas só fazem com que elas continuem paradas no mesmo lugar. Então, eu lhes garanto que nós só clamamos todo dia por uma escola pública, gratuita, inclusiva e de qualidade. E continuaremos lutando a cada dia para que essas ETECs, essas FATECs e as demais escolas públicas estaduais não sejam sucateadas a ponto de destruir nossos sonhos. Obrigado. Deputado Carlos Janazzi. Boa noite a todos e a todas. Quero parabenizar vocês pela presença aqui, por vocês estarem ocupando esse espaço da Assembleia Legislativa. Vejo aqui alunos, professores, servidores do Centro Paula Souza. É importante que vocês estejam aqui nesse momento por vários motivos, mas entre eles, primeiro porque nós estamos debatendo agora na Assembleia Legislativa o orçamento para 2020. E dentro desse orçamento tem o orçamento do Centro Paula Souza, que é um orçamento pequeno, é um orçamento que está muito aquém de financiar minimamente as ETECs e FATECs do Estado de São Paulo, até porque o financiamento das ETECs e FATECs está dentro, né, daqueles 9,57, não mais, né? Não mais, né? Vocês escaparam, então, porque vocês estavam
junto com a USP, com a Unicamp, com a Unesp, que as nossas universidades estão vivendo um grande drama nessa área, né, de financiamento. Mas, enfim, é muito importante que vocês façam esse debate também, porque nós apresentamos emendas aumentando o financiamento das ETECs e FATECs e do Centro Paula Souza. O orçamento vai começar o grande debate aqui. Ontem teve uma audiência pública, né, aqui dentro da Assembleia Legislativa, e vai começar o debate, mas, sobretudo, o movimento de pressão e de disputa desse orçamento. E várias emendas nós apresentamos, a bancada ativista apresentou, e vários outros deputados também. Agora, a nossa tarefa é aprovar as emendas, aumentando o orçamento do Centro Paula Souza. Isso aí é fundamental. Esse é um ponto que vocês devem ter em mente. E continuar a luta aqui, e a pressão e a cobrança em cima do Centro Paula Souza para que haja democratização das relações, não tem gestão democrática nas escolas, nas ETECs e FATECs. Tem coisas absurdas acontecendo, por exemplo, do ponto de vista dos servidores. Os servidores do Centro Paula Souza não têm acesso ao IANSP, que é um absurdo, nem o professor, nem o servidor. Não tem acesso a São Paulo Previdência. A previdência de vocês é no regime geral, né, da Previdência. Então tem a questão da merenda, a questão dos refeitórios que vocês colocaram, mas que vocês tiveram uma certa vitória com aquelas ocupações que vocês fizeram recentemente pelo movimento secundarista, ocupando várias ETECs no estado de São Paulo, que aquele movimento foi responsável para que eles introduzissem minimamente, né, o almoço, minimamente fizessem ali a construção dos refeitórios. Então, os alunos, o movimento estudantil das ETECs e FATECs tem uma história de luta e de resistência, que nesse último período, juntamente com os alunos da rede estadual, foi um movimento importante. Aquele movimento de ocupação, nós derrotamos a reorganização da rede estadual, com os alunos ocupando 250 escolas da rede estadual, contra o fechamento de quase 100 escolas. Depois, muitos de vocês estiveram aqui na Assembleia Legislativa, ocupando o plenário pela aprovação imediata da CPI, para investigar a máfia da merenda escolar. Então, o movimento dos estudantes é fundamental nessa luta, um movimento associado à luta dos servidores e dos professores do Centro Paula Souza. Nós estamos acompanhando todo esse sucateamento que vem acontecendo em várias regiões do Estado, nas ETECs e nas FATECs, e o Estado ainda está querendo implantar na rede estadual, no ensino médio, o ensino integral, o Novotec, que é uma verdadeira farsa, né? Eu falo que é uísque falso na praça, aquilo é propaganda, aquilo não vai se viabilizar, porque nós falamos, olha, se já não funciona na ETEC e na FATEC, imagine na rede estadual de ensino, que não tem laboratórios, não tem oficinas, não tem funcionários, não tem papel higiênico, não tem a mínima estrutura. Então, nós estamos acompanhando toda essa movimentação. Mas aqui, nesse momento, é importante que vocês estejam mobilizados para que a gente possa aprovar, sobretudo, mais recursos para o Centro Paula Souza. Isso é fundamental. E que haja democratização, né, da gestão de cada ETEC e de cada FATEC. Tem muitas histórias de perseguição, de assédio, de autoritarismo, a forma também como o diretor da ETEC é escolhido. Então, a luta é pela democratização, pela gestão democrática e por mais financiamento, para que nós possamos oferecer qualidade de ensino. Se hoje as ETECs e FATECs representam uma referência no Brasil de ensino técnico e tecnológico, não é porque há investimento, é por conta dos servidores e dos professores, que carregam nas costas, com muitas dificuldades, né, enfrentando adversidades e oferecendo, dentro do possível, essa qualidade de ensino. Agora, se houver investimento de fato, então a situação vai melhorar muito, a qualidade vai aumentar muito, mas se é referência hoje, graças aos servidores e aos professores. Então, contem com o nosso total apoio aqui na Assembleia Legislativa, na aprovação do orçamento, na aprovação de projetos que possam beneficiar os alunos, os servidores e os professores do Centro
Paula Souza. Tá bom, pessoal? Vamos lá, a luta. Nós estamos hoje, na verdade, com 2 audiências ao mesmo tempo. Estamos aqui ao lado. É bom que vocês saibam que o Dória está privatizando tudo, está destruindo, entregando todo o patrimônio público do Estado de São Paulo. Ele já privatizou o Jardim Zoológico, o Jardim Botânico, o ginásio do Ibirapuera já foi privatizado recentemente. Ele vai privatizar os presídios estaduais, já abriu até licitação, que nós conseguimos interceptar na justiça, mas isso é provisório. Ele vai privatizar 1.200 quilômetros de rodovias do Estado de São Paulo, aumentando o número de pedágios do Estado de São Paulo. A famosa privataria tucana vai ficar muito mais intensa do que já é hoje no Estado. E tem mais de 200 equipamentos públicos que ele vai privatizar ao longo do governo. Está lá no plano dele. Mas ele chegou a uma situação limite, pessoal, que ele está privatizando agora a FURP, que é a Fundação para o Remédio Popular, que é um laboratório público estadual que produz remédios para as pessoas que não têm condições financeiras, e remédios que muitos deles não são produzidos pelos laboratórios porque não representam mais lucro, né? E ele vai, na verdade, desmontar a FURP, que é uma instituição importante do SUS, do Sistema Único de Saúde, e vai entregar a produção desses remédios para os grandes laboratórios. Imaginem vocês, né? Mas pior ainda do que isso é uma outra instituição pública que ele vai privatizar, que é a FOSP, que é a Fundação do Oncocentro, que, sobretudo, faz trabalho de prótese para quem fez operação de câncer do pescoço e da cabeça, daqui para cima. Então, eles produzem prótese de olho, de orelha, de pessoas que perderam a parte do rosto numa operação, de toda essa parte do cérebro, né? Eles devolvem a vida para as pessoas, porque as pessoas às vezes escapam do câncer numa operação, mas ela fica desfigurada. Então, a Oncocentro faz um trabalho de prótese, atendendo a população não só do Estado de São Paulo, mas de todo o Brasil. Um trabalho de ponta, né? Que atende gratuitamente pelo SUS. Eles estão aqui ao lado do plenário Franco Montoro, lotado, todos eles estão lá, tem os pacientes, vocês podem ver, pessoas com prótese, que a pessoa tira o rosto assim, você vê aqui, é bem pesado até de você ver, mas eles estão aqui, esses pacientes, dando testemunho da importância de uma instituição pública, de um patrimônio público do Estado de São Paulo, que ele vai também desmontar e entregar para os laboratórios. É um crime, né? Nós vamos até a OEA, nós vamos à Comissão de Direitos Humanos da OEA, porque é muito grave, é um crime de lesa humanidade o que ele vai fazer. E ele já ligou os motores do desmonte dessas 2 instituições. Por isso que nós estamos aqui nos revezando. A Mônica Seixas foi para lá, eu tenho que voltar para lá também, porque é muito grave essa questão do desmonte, tanto da FURP como da FOSP. E vocês, terminando, estão convidados a irem lá verem, aí manifestar talvez o apoio de vocês também a esse movimento. Vai privar, já anunciou, né, Zafalão? Veja o Zafalão aqui, que é da POSP, ele anunciou a privatização, ele vai entregar toda a gestão, todo o controle da merenda escolar para os empresários. Anunciou agora recentemente. O aluno, para ter acesso à merenda escolar, vai ter um cartão magnético, um absurdo, vai ter câmera instalada dentro da cozinha da escola, no pátio da escola, vai ter um controle rigoroso da merenda escolar, né? E a escola não vai poder ter nenhuma ingerência mais, a direção da escola, os professores, os funcionários, vai uma empresa terceirizada e ela vai controlar. Agora, imaginem vocês se nós já tivemos aqui uma máfia da merenda escolar. Teve até a CPI aqui, vocês acompanharam, teve ocupação da Leste, porque já quase metade dela já é privatizada. Agora ele vai entregar de vez, né? Vai aumentar ainda mais a máfia da merenda escolar, porque vai ter lobby, vai ter superfaturamento. Imagina, ninguém controla esses empresários, né? E sem contar ainda que nós fizemos denúncias agora no início do ano, que o Dória estava comprando carne, eu não sou vegetariano, não como, mas para quem come, estava comprando carne de 3 frigoríficos que tinham sido vetados pelo Ministério da Agricultura. E ele continuou comprando as carnes, nós entramos com a denúncia, ele recuou, mas um deles continua fornecendo ainda carne, era carne estragada para a merenda escolar da rede estadual de ensino. O fato é que ele vai potencializar ainda mais
esse processo, entregando de vez, não só a entrega, mas a gestão total da merenda. Então, imaginem vocês, uma escola o aluno vai receber a merenda da empresa, não é mais da direção, do quadro de apoio escolar, um absurdo total. Mas nós estamos tomando providências aqui, já convocando o secretário, acionando o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para impedir essa privatização da merenda. Tá bom, pessoal? Eu vou ter que me dirigir até lá, mas eu convido vocês a irem em seguida para lá também. É muito importante a solidariedade de vocês a esse movimento, e é bom que vocês vejam até os pacientes que estão lá do Oncocentro, que vocês vão ver como é sério o trabalho. Sem o Oncocentro, essas pessoas não estariam mais vivendo, porque elas estariam até salvas do câncer, mas estariam no isolamento social dentro das suas casas, porque não dá para sair com um buraco na cara aqui, na boca, sem orelha, sem olho. Então, e elas não têm condições econômicas para isso. E o Dora vai acabar com o Oncocentro do Estado de São Paulo. Por isso é importante a mobilização, não só deles, mas de toda a sociedade. Muito obrigado e parabéns pela mobilização. Então, agora nós vamos para o microfone aberto. Nós vamos fazer uma fila, acho que talvez aqui, e o microfone vai pedir para a Andresa. Acho que é bom. É bom uma fila que a pessoa ficar aqui na frente. Acho que é melhor aquela ponta lá, porque tem mais pessoas lá daquela ponta. O povo resolveu sentar à direita ou à esquerda. Tem do lado. Então, 3 minutos. Então, quem quiser, o microfone está aberto. Então, 3 minutos eu comunico quando estiver encerrando. Ok. Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Silvia, eu sou a presidente presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza. Nós vamos começar aqui pelo fim do que o deputado falou, como é que eles podem ajudar, né, o Centro Paula Souza e os trabalhadores do Centro Paula Souza. Vou pedir para a bancada ativista fazer uma emenda daquelas que são impositivas, que agora é novidade no orçamento, porque assim, o sindicato trabalha o orçamento Paula Souza nas audiências públicas desde 2005. A gente já conseguiu até 50 milhões a mais de recursos para o nosso plano de saúde. Aí vem o governador e veta, porque ele tem o poder da caneta, o governador. Agora, os deputados aqui da casa fizeram, o ano passado, a figura da emenda impositiva. O que é a emenda impositiva? O governador não pode vetar uma emenda que seja impositiva. Então, ontem nós viemos à audiência pública aqui, os deputados não estavam, só o presidente mais um outro, mas eu fiz um apelo, uma chamada e um desafio aos deputados da casa para que fizessem uma emenda impositiva de 50 milhões de reais, que é o mínimo necessário para começar a implantação do plano de saúde que está previsto na lei da carreira, conquistada na greve da categoria em 2014, mas que depende, segundo o que está na lei, de disponibilidade orçamentária, ou seja, nunca, se o governador não quiser. Então, é importante, agora, nesse momento de LDO, de plano plurianual, que a gente tenha uma bancada que defenda efetivamente a saúde dos trabalhadores, e foi isso que eu pedi ontem na audiência pública. Nós fazemos a discussão dos 3,3% da dotação orçamentária, diferente do que o deputado falou aqui, ele confunde a questão do fórum, é que a gente está sempre presente aqui junto com as universidades, nós somos integrantes do Fórum das 6, que congrega os sindicatos das universidades. Eles, sim, as universidades têm dotação orçamentária, estão passando por uma dificuldade financeira enorme. Mas nós fazemos, o Fórum das 6, os sindicatos, as associações todas das universidades e do Paula Souza, fazemos todo ano a discussão, tanto na LO, que é a lei orçamentária, quanto na LDO, que vem antes da lei orçamentária, que diz quais devem ser as prioridades do governo. Porém, gente, educação não é prioridade para o governo. E prioridade para os governos
tem sido pagamento da dívida pública, né? Todo mundo já viu aquele gráfico que quase 90, metade do orçamento é brasileiro e do Estado de São Paulo vai para pagar juros de dívida. Não tem. 2 faltam, ou 2 já... Já foi, pode ir concluindo. Tá. Então, assim, não vai dar para falar nada. Tem um monte de informação que foram passadas equivocadamente aqui, e não dá para a gente corrigir nesse breve espaço de tempo. Mas a mensagem que foi passada é verdadeira, né? A gente só vai conseguir acabar com o sucateamento das escolas técnicas e das faculdades de tecnologia com a luta, porque é o único jeito de conseguir isso, né? A gente vem lutando desde 95, porque o projeto de sucateamento começou lá em 95, com a implantação do projeto neoliberal efetiva no país, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, né? Eles implantaram, e a destruição do ensino técnico e tecnológico começou lá em 95. Nós tivemos um sossego há um tempo atrás, com a época do ETIM, mas sabe o que significava o ETIM? Verba do governo federal. Cada aluno tinha um cifrãozinho na cara. E por isso o Centro Paula Souza fez o ETIM, porque existia repasse de verba federal para o orçamento do Paula Souza, de acordo com o repasse dos programas do governo federal. Agora não tem mais repasse. Então não interessa mais ter ETIM, não interessa mais ter gasto com a merenda e alimentação dos alunos. Então, o que interessa agora é um programa requentado, porque já existe esse Novotec, o Express, a carreta, o virtual, tudo isso já existe. É que o Dória quer fazer a sua marca, o seu marketing com o Centro Paula Souza, com a educação profissional e tecnológica, que é a onda do momento. Vocês devem ter visto também que tem propaganda do governo federal falando da educação profissional e tecnológica, que abre portas, que traz emprego. Emprego traz o desenvolvimento. Escola, banco de escola não significa posto de trabalho. Isso é mentira. Conclua, por favor. Já vou concluir. Só um minutinho. Então, juntar todo mundo, né, na luta, trabalhadores, os estudantes são sempre fundamentais nessa luta importante, a disposição da juventude para a luta, porque, como a deputada disse, na rede está difícil, mas no Paula Souza é quase impossível a mobilização dos professores para entenderem a necessidade, a gravidade do momento, a gravidade de tudo que está acontecendo, né, que não é uma coisa específica aqui, mas é um projeto de país que está destruindo a educação, e nós estamos dentro desse contexto, infelizmente. Então, a mensagem é de união e luta, que isso sempre traz conquistas. Opa, boa noite, gente, tudo bom? Meu nome é Gustavo, eu sou aluno da ITEC de Museologia, da Parque da Juventude. Tem alguém aqui? Opa, já fiz, hein? Já fez? É isso aí. Então, sou aluno de lá, e o que acontece? Eu venho aqui pedir socorro, fazer um apelo a todos aqui, todas e todas, todo mundo. Que é o seguinte: o curso de museologia do Parque da Juventude é o único curso técnico no Brasil de museologia. O resto são 14 universidades federais no Brasil todo, nenhuma aqui em São Paulo. Em São Paulo, se não me engano, para você fazer museologia, você tem que fazer história da arte, fazer qualquer outra, uma graduação primeiro, para depois fazer mestrado, se eu não me engano. Aqui em São Paulo, não temos nenhuma universidade, eu acho que nem em particular, de museologia. Então, o curso técnico de museologia da ETEC é o único que forma profissionais para trabalhar nos nossos museus. Só a cidade de São Paulo, se eu não me engano, tem 64 museus considerados. Assim. Praticamente todos os museus aqui da cidade tiveram ou têm um funcionário ou um estagiário que fez o curso técnico de museologia lá no Parque da Juventude. Então, é um curso muito importante para os aparelhos culturais aqui, tanto da cidade quanto do Estado, e até mesmo do Brasil, que é o único. Fica uma menção honrosa aqui a Cecília Machado, que é a coordenadora do nosso curso.
ela conseguiu pegar 5 anos de uma faculdade de museologia e reduzir em 1 ano e meio. E a gente ainda sai, não com toda a base teórica que tem um curso de faculdade de museologia, mas a gente sai com a formação técnica. Nós podemos ir até ajudar, né? Não somos restauradores ou preservadores, mas nós temos aula de preservação, acessibilidade, gestão. Todas as áreas dos museus é apresentada para nós no curso. Então, fica aqui, eu peço uma ajuda, porque esse curso foi fechado. Já não tem mais vestibular para ele nesse semestre. Vestibulinho, desculpa. Não tem mais o vestibulinho para ele nesse semestre. E o curso foi fechado com... A Centro Paula Souza disse para nós que para replanejar o curso. Ele já foi fechado uma vez antes. Foi reaberto por muita luta, também da Cecília Machado, e também pelos próprios museus que tinham funcionários que foram formados lá. Então, com essa luta que teve antes, eu acho que em 2006, não me lembro direito, mas com essa luta de antes, o curso foi reaberto, e eu consegui entrar nele. E, infelizmente, a última turma que entrou agora vai ser a última. Então, no último módulo, eu não sei, eu estou no segundo módulo, a gente tem 35. E é uma sala. É uma sala para o módulo. Pode ir concluindo, por favor. Então, eu peço a ajuda de vocês. Nós estamos com a hashtag Museologia. E assim que a gente está se organizando para continuar nessa luta, os grupos de museologia. E qualquer coisa, a gente faz um grupo de WhatsApp aí, eu passo as novas informações para vocês. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Boa noite a todas e todos. Meu nome é João, eu sou professor da Secretaria de Educação do Estado e da Diretoria Estadual da POSP. Eu só me inscrevi porque quem ligou a TV essa semana está vendo um comercial do Dória falando sobre o Inova São Paulo, que é um projeto, é parte do processo, na verdade, da aplicação da BNCC na rede pública estadual. O Inova, na verdade, ele fez o quê? O ano que vem os cursos, as aulas vão ser de 45 minutos, vai ter uma redução de 5 minutos por aula, e vai aumentar 5 disciplinas, que é o comercial que ele faz, que ele chama de tecnologia, eletivas e projeto de vida. Só para ter uma ideia, os professores estaduais fizeram um curso online de 30 horas para ter uma certificação para dar esses conteúdos aí. Então, em primeiro lugar, a primeira enganação é isso. Não existe formação para isso. A segunda coisa é que as eletivas, não existe uma regra, é qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu como professor, vou ter que inventar alguma coisa que eu queira dar para a minha escola, do que eu quiser. Sobre uma leitura do Capital do Marx, eu posso inventar um curso de música, curso de bandeira, o que eu quiser, e eu vou ter que convencer 40 alunos a se matricular da minha turma e vai ter essa aula. Ou seja, o governo faz uma propaganda que é uma mentira para a sociedade a respeito que isso seria uma solução dos problemas educacionais da rede pública estadual. Esse é um primeiro problema. O segundo, que entra a partir do ano que vem, já começou esse ano de maneira experimental, mas chega o Novotec o ano que vem em muitas escolas do Estado. E da maneira mais bárbara possível, porque a grade nossa, por exemplo, no primeiro ano, hoje são 30 aulas do curso básico para a preparação do vestibular, vai cair para 18 aulas e 12 aulas serão do Novotec, com esses professores que vocês disseram que serão contratados por PJ aí. No segundo ano diminui mais um pouquinho, no terceiro ano praticamente acaba, só vai ter português e matemática. Então não existe nem preparação para o mundo do trabalho, nem preparação para as universidades. De fato, é mais um grande golpe, digamos, do governo de São Paulo contra a educação pública. Vai ser preciso muita unidade de todo mundo nesse momento, porque ele está conseguindo arrebentar com todo o ensino em São Paulo. Com todo o ensino. Ontem foi um dos dias, registrem aí, foi um dos piores dias da história desse país. O Senado Federal aprovou, sem nenhuma resistência, nós não tivemos capacidade de fazer nada, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, nos moldes que foi aprovada aqui no Brasil, já está aprovado no Chile há quase 30 anos atrás, inclusive com a assessoria do Paulo Guedes, lá naquela época, um jovem empreendedor. Bom, estourou agora no Chile a situação dos 30 anos de neoliberalismo lá. As pessoas estão se aposentando, é o país que mais tem suicídio na América de idosos, porque não tem salário suficiente para sobreviver.
Então ampliou o suicídio, e a gente tem que ficar muito feliz que eles, na verdade, nos últimos 4 ou 5 dias, substituíram essa saída mais drástica, que é o suicídio, por uma ação coletiva de enfrentar a situação, e está a guerra campal que está lá, e nós estamos torcendo, nos solidarizando, fazendo manifestação no Brasil em apoio ao povo chileno para derrubar aquele governo e derrubar os projetos neoliberais. Aqui em São Paulo é isso, gente. Eu acho que a gente sabe que esse final de ano está duríssimo. Nós estamos numa guerra aqui, só para concluir aqui no estado de São Paulo, o governo tentou mudar a Sirlene citou o critério de pontuação para atribuição de aula. O governo do estado publicou uma portaria, onde ele, através de uma portaria, ele muda uma legislação, onde muda o critério de atribuição de aula de professores. Ou seja, ele criou um mecanismo onde jovens professores passam na frente de professores mais antigos. Conclua, isso, na verdade, é um crime, na verdade, contra a educação pública, contra a escola e contra uma história do magistério paulista. Nós conseguimos derrubar judicialmente a partir de uma ação agora, mas vai ser um caos instalado para o ano que vem. Vou terminar falando uma última denúncia que eu acho que ela é muito grande e requer muita atenção. Todos os anos, o governo abre um período de matrícula no Estado. Então, o aluno que está no 5º ano faz matrícula para o 6º, do 6º para o 7º, e assim sucessivamente. Sempre, todos os anos, chega no final do ano com 80% a 90% dos alunos rematriculados. 10% dos alunos não fazem a rematrícula porque o pai ou a mãe não conseguem ir na escola assinar. Ou porque a família está desestruturada, ou porque o pai trabalha muito, porque a mãe trabalha muito, não assina. Como é que funciona? Nós nos apoiamos no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, e no começo do ano a gente vai buscar cada um desses alunos que não assinaram um papel para garantir que eles estejam na escola no ano seguinte. Essa é a história de décadas da escola pública paulista. O Dória fez uma declaração agora terrível, ele disse assim, Conclua, que o pai favor. e a mãe que não assinar a rematrícula do seu filho, ele está considerando que o pai e a mãe não quer que o seu filho fique na escola pública. Então, pela primeira vez em décadas, nós estamos com uma ameaça de 10% dos alunos que os pais não assinaram um papel, não terem a matrícula garantida no ano que vem. Essa guerra tem que ser feita, porque isso é inadmissível, uma situação como essa. Porque a gente já basta a situação de miserabilidade que a família tem, já basta a situação digamos, de tragédia social que tem para um pai e uma mãe não assinar um papel, e ainda assim o governo vai empurrá-los para fora da escola, e isso significa destruir cada vez mais a escola pública. Bom, eu acho que a palavra correta aqui é resistência e unidade, muita unidade de professores, funcionários, alunos das ETECs, da rede pública estadual, para poder enfrentar esse conjunto de coisas. Eu acho que a gente não precisa esperar 30 anos para fazer o nosso Chile aqui, tá? Então vamos ter muita perseverança aqui, e se precisar incendiar o Brasil em 2020, já temos que incendiar esse país para defender os direitos sociais e o nosso futuro, ou como disse nosso colega ali, para não deixar enterrarem os nossos sonhos, né? Eu acho que é isso. Obrigado, parabéns. Boa noite aí a todos. Sou o Thiago Vicentini, sou aluno da ETEC Guaraci Silveira. Estou fazendo curso de meio ambiente, tem um monte aqui. Acho que a maior galera aqui é lá da ETEC. Eu também sou contra esse socateamento. Queria fazer uma pergunta à bancada. A todos vocês podem me responder. Que é muito legal falar sou contra esse socateamento, que é um absurdo mesmo. Mas é assim, só falar isso é muito bonito, mas não vai adiantar muito. Que eu penso assim, apresentar um projeto assim, em contraposição, mostrando, com leis, estatísticas, com números, provando, é possível fazer assim, temos condições. Queria saber isso, se tem algum projeto, porque só falar sou do contra, eles estão na vantagem. Que eles estão falando, eu tenho alguma coisa. Se a gente só falar isso e não apresentar um projeto para combater eles ganham. Eu queria saber se alguém de vocês poderia me responder isso. No final, a gente vai dar a palavra para a mesa e a mesa responde as questões, tá bom? Obrigado. Próxima pessoa. Boa noite, todo mundo. Meu nome é Cristina Rose. Eu sou estudante do curso de produção de áudio e vídeo da ETEC Jornalista Roberto Marinho. E a gente está aqui hoje porque a gente descobriu que o curso de produção de áudio e vídeo é o único dado nas ETECs e ele não vai abrir vagas no semestre que vem. E a gente veio aqui, na verdade, para unir forças, inclusive a gente ficou sabendo do caso do pessoal da museologia também, e a gente achou importante se somar e estar aqui hoje para combater, porque, como foi denunciado aqui,
a gente vê isso como parte de um projeto maior de sucateamento da educação do Dória, que vem também do Bolsonaro. São uma série de ataques que foram ditos aqui. E não sei como as pessoas veem. Eu acho que depois da eleição de Bolsonaro, eu acho que a gente fica meio, putz, fudeu, o que a gente faz? Vamos se jogar da ponte. Mas, primeiro que, assim, Bolsonaro só ganhou porque essas eleições foram totalmente manipuladas do começo ao fim, com a prisão arbitrária do Lula, que estava vencendo nas... Não que eu defenda o Lula, mas, enfim, o povo foi tirado do seu direito de decidir em quem queria votar. E ele só ganhou por essa manipulação que começa lá no Lava Jato, começa no impeachment da Dilma. E para que isso? Para atacar a nossa moral. Porque quando a gente se sente para baixo, quando a gente acha que a gente não pode fazer nada, eles ficam mais fortes. Por isso que falaram aqui do Chile, e eu queria trazer isso também, que está acontecendo no Chile, aconteceu no Equador, e é para a gente, eu acho que um exemplo e um farol de que a gente pode, sim, resistir a esses governos. Depois de ser decretado o estado de emergência no Chile, aconteceu ontem uma greve geral, as pessoas voltaram à rua e não estão dispostas a recuar. E é um exemplo que a gente tem que seguir também. A gente tem que levantar a nossa moral, a nossa cabeça, não se abalar por Bolsonaro, por Dória, porque essas pessoas só estão lá porque, enfim, por toda essa manipulação que eu falei que aconteceu. Mas o Chile e o Equador mostram para a gente qual é a saída, e a saída é a gente se organizar. A única coisa que eu discordo sobre o lance de botar fogo é que eu acho que a gente não tem que esperar 2020 para botar fogo nesse país, a gente tem que começar agora, e a forma da gente fazer isso, concordo também com a união nossa, porque só assim a gente vai conseguir resistir. Por isso a gente tem que voltar para as nossas escolas, a gente tem que conversar aqui, se unir aqui, voltar para as escolas e sair das escolas e ir para as ruas também. Hoje eu conversei no trabalho, falei, estão fechando o curso, não vai abrir vaga. A menina que nem é DTEC, não está pensando em entrar, falou assim, meu Deus, que absurdo. Ou seja, existe um apoio popular, inclusive porque áudio e vídeo é elitista, um universo elitista. É o único curso técnico que tem nas ETECs. Se fecha um semestre já que não tem, não abre vaga, já elitiza mais. Então, a gente faz parte desse projeto elitista desses governos que estão aí. A gente tem que se enfrentar na rua. E o que é fundamental é a nossa auto-organização nas escolas, locais de trabalho. Por isso, a gente tem que voltar, chamar assembleias, organizar ato para pressionar o Centro Paula Souza, abaixo-assinado. A gente não pode abaixar a cabeça. E eu acredito que, se a gente, assim como o Chile e o Equador é um farol para a gente também pode ser um farol para todo o resto do Brasil se levantar para combater todos os ataques que estão acontecendo. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem mais alguém inscrito na fila? Aqui. Boa noite, eu sou o Renê, eu sou da periferia de Heliópolis, sou aluno do doutorado em Educação pela Universidade Metodista. Eu acho importante aqui a discussão, principalmente agora desse problema que já acontece nas ETECs, né? Mas, assim, em relação ao nosso contexto cultural, infelizmente, principalmente a partir de alguns aprofundamentos e pesquisas, é o seguinte, que o Brasil, principalmente os governos, nunca se preocuparam com a educação brasileira. Esse é o fato. Infelizmente, agora, aqui em São Paulo, a gente vê esse descaso. O governo pensa que é só privatizar a educação, e não é bem assim, né? Em relação à questão da BNCC, novo TEC, novo ensino médio, gente, não existe nada de novo, tá? Principalmente ali no período da ditadura militar, tentou fazer esse programa, principalmente aí com a segunda LDB, a 5.692/71. Foi um fracasso. E aí a gente vê que há uma continuidade no governo de implantar essas reformas. Ou melhor, as reformas educacionais no Brasil, elas nunca
pensaram a educação como um todo. Ou melhor, elas fracassaram em todos os sentidos. E aí, lógico que eu queria abordar mais essa questão histórica, mas assim, como tem muito jovem aqui, a minha fala vai no sentido de assim despertar mais, né? Porque, infelizmente, a gente precisa, ou melhor, a gente precisa muito da juventude na política. A gente já tem aqui um modelo uma tentativa aqui com a bancada ativista de fazer política, e aí a juventude precisa, não tem como escapar, vai precisar entrar na política em todas as dimensões. Porque quem vai decidir é essa gente nova que está aí, que pensa que é só colocar militar na escola, privatizar a gestão, e não é bem assim, né? Hoje, eu estava na semana acadêmica do curso de filosofia da universidade, e eu achei interessante a fala do coordenador, porque há muita juventude querendo fazer filosofia, mas não é só estudar, tem que participar desse embate político, porque quem vai decidir é o pessoal aí, ó, que está aqui na Assembleia. Eles falam que são a inovação da Assembleia. Tem aí que eu não vou citar os nomes, mas assim, a juventude precisa se organizar, principalmente para o próximo ano. O município tem um papel fundamental, mas começa pelo município e depois começa a ocupar esse espaço aqui estadual. Porque se você não decidir, alguém vai decidir por você. E a gente está aí, ó, a gente sofre, principalmente, gostaria de também colocar algumas reflexões acerca da escola pública. Tem escola no Brasil que não tem saneamento básico, não tem água potável, não tem merenda. E aqui no estado de São Paulo, pelo jeito, vai ser a mesma coisa. A merenda, do ponto de vista nutricional, não é adequada. Então, a gente tem todos esses problemas que o sindicato... Ainda bem que nós temos... Pode ir concluindo, por favor? Sim, temos o sindicato, agora vejo a presença da bancada ativista, e aí da juventude. A juventude precisa se organizar, começa a fazer parte desse movimento, senão a gente vai ficar com esse retrocesso na educação. E quero aqui também, fiquei até surpreso em vir aqui e encontrar alunos da ETEC. Isso já é um começo, mas aí eu concordo com outro rapaz que disse aqui, precisa apresentar projeto, porque hoje o problema não é o discurso, não é o debate, mas sim a prática. Como que vai fazer isso? E tem projeto, mas a gente sabe que é apresentado o projeto, mas infelizmente, quando chega aqui na Assembleia, não é aprovado. Por exemplo, o Carlos Giannaggio, o deputado, apresentou um projeto para reduzir o número de alunos por sala. Está aí, ó, está parado. Entendeu? Algo assim interessante, porque o professor na escola pública, ele assim, 54 alunos, eu já passei por isso. Entendeu? Aí eu vejo interessante. A gente tem que parar de... É importante o debate, mas a prática eu vejo que é fundamental. Então, concordo muito bem com você. E aí, nós vamos fazer o quê? Esse momento vai ser importante? Vejo que mas tem que ter alguma coisa mais prática. Senão, a gente está perdendo tempo. Obrigado. Tem mais alguém inscrito? Tem. Vocês estão querendo que eu fale? Muito bem, boa noite, seres humanos. Eu sou o professor Carlos, eu sou da ETEC Guaraci Silveira, e eu vou falar de um senhor, né, que infelizmente já faleceu, que deixou de ser o patrono da educação esse ano e, para nós professores, passou a ser o mártir da educação, né? Que é o Paulo Freire. O Paulo Freire ele tinha uma síntese muito, muito curta, que ele falava assim, olha, educar é um ato político, né? Não tem como fugir disso. E por isso nós estamos aqui hoje, tá? Porque educar é um ato de fazer política e nós temos que fazer política.
Ainda lembrando Paulo Freire falou lá em 1996, né, 1996 na pedagogia, né, do oprimido, que o grande desafio, né, próximo desafio de nós educadores, éramos o conflito que iria existir entre a reforma educacional empresarial, né, que é de fato que vem acontecendo, e nós, enquanto professores, que vamos perder o papel de protagonistas, né, frente a isso. E é o que vem realmente, de fato, né, e evidência está ocorrendo nos nossos dias, no Brasil como um todo. O professor, né, e os alunos, de forma que deveria participar disso de forma democrática, eles perderam. Nós perdemos, infelizmente, o papel de protagonista na formação, tá, da educação. Hoje, quem manda na educação são os reformadores empresariais, né? Quem faz as políticas públicas hoje para a educação, tá, no Brasil, são os publicitários da Faria Lima, que andam de patinete. Observem, é muito trágico isso. E é trágico isso porque nós, professores, e vocês, alunos, estão sendo desvalorizados. Porque se alguém tem que tomar conta da educação, são os professores e os alunos. Nós temos que tomar de assalto aquilo que pertence a nós. É um absurdo, tá, que uma BNCC, uma reforma, né, do ensino, vinda, como foi falado aqui na mesa de cima para baixo, coloque que uma pessoa de notório saber possa dar aula. Eu vou dar um exemplo aqui que provavelmente chocaria a sociedade muito. Vamos supor que hoje o governo aprovasse uma lei que falasse assim, olha, você vai operar um coração, você vai operar uma face, só que você não precisa se formar em medicina. Se você tiver notório saber, se você assistir vídeos do YouTube, você tem muitas condições de fazer isso. Não seria, né, um absurdo? Não seria um absurdo que uma pessoa, né, que não fosse formada em engenharia fizesse o cálculo para construir um prédio de 18 andares? Quem tem que tomar conta da educação são os professores. Nós temos que ter uma educação de valores, não uma educação mercantilista, não uma educação que colabora para a competitividade. A gente tem que ter uma educação solidária, uma educação política, uma educação emancipatória, uma educação que permita que um aluno saia da periferia, pobre, preto, negro, e venha para os brancos escolares das universidades. Eles não querem isso. A Divisão Internacional do Trabalho colocou vocês para ser o quê? Mão de obra barata para o mundo. Você faz um curso de 2 meses de youtuber, de um maker, para eleger o cara para presidente. Isso é uma vergonha, gente. Isso é um absurdo. Isso é uma palhaçada. Obviamente que a solução está no caminhar. O conhecimento está no caminhar e a luta também está no caminhar. Vamos caminhar pelas ruas, pelas redes sociais. Esse pessoal se elegeu utilizando essas ferramentas. Conclua, por favor. A gente tem que conversar com o povo. Temos que voltar para nossas práticas populares, de luta popular. Não de prevalecimento das elites, das grifes, de luta da população. Uma das soluções é essa. Nós não temos uma receita de bolo para todos os problemas. Mas, sem dúvida nenhuma, lutar e caminhar, tá, é com certeza uma das possíveis soluções para a gente eliminar, tá, todos esses problemas que vêm ocorrendo na educação brasileira. Obrigado, gente. Que encerradas... No... Está encerrada? Está encerrado? Tem mais alguém? Pode. A gente, vamos boa tentar noite. garantir aqui. Só vamos respeitar os 3 minutos para garantir aqui o nosso tempo. Eu estou bem nervoso, mas eu queria agradecer a disposição de todo mundo ter vindo aqui, estudantes principalmente, e a disposição de vocês também, que se colocaram à disposição. Sou da ETEC Jornalista Roberto Marinho também. A gente conseguiu fundar um Grêmio lá faz 2 semestres, assim, e é uma discussão que a gente tem tentado se organizar, assim, diante do contexto municipal, estadual, nacional, mundial, e eu acho que, na verdade, eu queria colocar assim mais que a gente quer, na verdade, entender os meios jurídicos que a gente pode fazer da parte parlamentar e tal, mas como a gente
estudantes também se posiciona assim e se organiza. Então, tipo, a gente se colocar à disposição para a gente tentar conversar, assim, representantes de várias ETECs que têm interesse e que estão sofrendo os mesmos ataques, assim como a nossa escola também está sofrendo, devido à importância dos cursos, assim, e eu queria colocar isso, assim, e eu não sei, na verdade tinha várias outras coisas para falar, mas eu esqueci. Acho que o tempo está curto, eu passo a minha fala também, é isso. Obrigado, gente. Posso? Ah, tá. Tem alguém na frente? Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a Beatriz, eu também sou da ETEC Guaraci Silveira, de Meio Ambiente, e eu quero complementar um pouco a fala do nosso último colega, nesse sentido de, estamos falando muito sobre lutar, estamos muito falando sobre precisamos agir, e como vamos agir e como vamos nos organizar. Porque, se a gente pensa, em 2015, como já foi comentado, teve muita luta das ETECs, teve ocupação, e foi uma militância muito forte. Onde foram parar esses militantes? O que aconteceu para essa organização não estar viva agora? O que acontece é que esses militantes se formaram, e que agora eles estão fazendo o quê? Faculdade. Eles têm outras pautas, outros pensamentos, outros problemas. Então, a gente precisa fazer uma socialização, e ela tem que ser constante. Então, eu venho mais pedir para, principalmente os alunos, porque a participação dos professores é muito importante, mas, como vocês já comentaram, é muito difícil organizar os professores e tudo mais, vocês têm outros impedimentos. E pedir que cada ETEC se proponha a trazer pessoas para socializar, conversar e falar, vamos conversar, vamos trazer informação, principalmente, porque, de exemplo, a ETEC Takashi Morita, eu não sei se vocês conhecem, é a antiga ETEC Santo Amaro. Então, lá foi aprovado o projeto piloto. E, na época que foi aprovado, houve uma votação dentro de um conselho muito pequeno do Grêmio, que, assim, compunha, acho que, 4 pessoas do Grêmio e o resto de direção. E esses 4 integrantes do Grêmio aprovaram. Eles votaram que sim. Mas por quê? Porque eles não tinham informação nenhuma do que se tratava. Então, simplesmente chega alguém do dia para a noite, fala um monte de coisa para você. Olha, a gente quer implementar esse projeto, vai ser muito legal, vai melhorar a sua educação. Aí eles falaram, nossa, que bacana, vou votar que sim. E depois, quando eles se deram conta de seu voto, já estava sendo implementado o projeto. Então, sim, devemos lutar na rua, sim, devemos ter ação direta, mas o trabalho de base, ele é muito importante. E a gente precisa se organizar para dar informação para as ETECs do que é essa mudança, que muita gente não entende, muita gente não conhece. E depois que as pessoas entendam essa mudança, que a gente possa lutar contra ela, seja nas ruas, seja ocupando as ETECs, seja como for. E, de novo, para isso a gente precisa conversar e a gente não pode parar de conversar. Tem que ser, você conversa com o aluno do primeiro, você conversa com o do segundo e você passa para frente, para que ela não morra como vem morrendo de 2015, né? Inclusive, e como a gente vai se organizar também, porque tem muitas associações, tem muitas... tem o sindicato, né, a UMES. O Guilherme está aí com a camisa da UMES, né? Acredito que seja da UMES presente. Tem esse tipo de organização, é bem bacana. E a gente tem que pensar em como a gente vai se organizar, se a gente vai se organizar mais autonomamente, se a gente vai se organizar nesse sentido, se a gente vai ter mais uma pluralidade. De toda forma, vamos conversar. É isso. Obrigado. Tem mais uma pessoa escrita, né? Posso? Isso. Aí. Boa noite. Boa noite, vocês, que eu não sei o nome de todo mundo. Eu quero agradecer o convite, primeiramente. Quero agradecer a disposição de todo mundo. Quero lembrar que a gente na ETEC Roberto Marinho, a gente faltou na aula para estar aqui hoje. Então, quero provocar mesmo, porque isso aqui não é um tempo que a gente pode desperdiçar. A gente não tem tempo para desperdiçar. Então, assim, quero propor de a gente não se dispersar quando a gente terminar aqui, a gente trocar esses contatos, a gente não perder essa rede aqui, esse encontro aqui, e a gente se organizar. Quero lembrar também que, ainda agradecendo a convocação desse evento, quero lembrar que essa luta é da gente, e não é
que vai fazer um trabalho de base, mas a gente é a base. Então, quero lembrar que essa luta é nossa, quero agradecer o apoio de vocês e de estarem de orelha em pé quanto ao que está acontecendo, mas quero lembrar que os próximos passos de uma luta que tem que ser dado pela gente e não por deputados e tudo mais. Eles têm que estar atrás da gente, são os nossos empregados que estão trabalhando, no mínimo, ao nosso favor. Então, a gente tem que lembrar isso. E quero lembrar também que lá na ETEC, os cortes dos cursos, os cortes, digamos assim, né? Teoricamente não é corte, mas no próximo semestre não vai ter inscrição, nesse semestre. Dos cursos da noite, lembrando que a galera da noite é majoritariamente, em comparação com a galera que estuda à tarde, lá naquele bairro de classe média alta, é pobre. Então, é uma proposta de tirar o pobre do ensino, de reduzir cada vez mais o ensino do pobre. O ensino técnico já é uma forma de evitar que o pobre pressione as portas das faculdades. E agora estão querendo também tirar a gente das ETECs. Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, boa noite. E vamos se falar no final, não vamos dispersar. Obrigado. Obrigado. Então, nós vamos devolve para a mesa agora, né, para a gente fazer nossas falas finais. Então, vamos iniciar com a Sirlene. Pode ser, Sirlene? 3 minutos também, tá? Tá. Então, gente, primeiro quero agradecer a presença de todos e dizer que foi muito importante essa troca. E, inclusive, quando eu ouvi aqui as falas, eu lembrei que eu não falei sobre essa questão do fechamento dos cursos, né? E acho que é um tema importante que todo mundo trouxe aqui e, para nós, professores, também é um tema importante. Por quê? Porque significa também emprego dos professores, né? E o Paula Souza, vejam, não é um problema de uma ETEC, tá? Existe uma política do Paula Souza de fechar os cursos, mesmo que essa vaga seja uma vaga pública. Então, primeiro é o seguinte, para abrir o curso, tá, eles querem 1,5. Tem que ter 1,5 aluno por vaga para abrir a vaga. Isso eu já acho um absurdo. Porque se tem 40 vagas e tem 40 alunos querendo estudar numa escola pública, você tem que abrir o curso. Isso é, para mim, óbvio. Não. Então, primeiro, existe isso. E depois, agora, eles inventaram o farol, o semáforo, sei lá. O curso vermelho, verde ou amarelo. Então, fica isso fazendo com que o professor e os alunos tenham que correr atrás de novos estudantes o tempo todo para o curso. Porque nunca está bem, sabe? A gente já teve tempo que era assim, 37 para fechar o curso. E cada dia eles vão afunilando mais. Porque eles querem o quê? Eles querem reduzir os gastos, né? E uma política que vem de cima da superintendência, que não sabe a realidade de cada escola, não conhece a realidade dos estudantes, dos cursos, querem impor sobre nós. Agora, eu quero dizer o seguinte, tá? Eu sou presidente eleita do Sinteps, tá? E o nosso sindicato, nós montamos uma chapa para ter uma renovação no nosso sindicato. Porque, infelizmente, o nosso sindicato ele não tem sido vanguarda desse processo de luta. Porque nós entendemos que, para que a gente trace o que o colega falou ali do projeto, eu acho que, para além de um projeto aqui na LESP, o nosso projeto tem que ser na rua. E nós temos que ter um sindicato conectado com a luta da juventude. A gente não pode ter um sindicato que vem aqui só lutar pela questão do orçamento, que é muito importante, porque nós queremos ter plano de saúde, sim. Nós queremos ter salário melhor, nós queremos ter tudo isso. No entanto, se um sindicato se nega a lutar contra o fechamento de cursos, se nega a se unir com o movimento estudantil e visitar as nossas escolas, as nossas faculdades de tecnologia, ele não ajuda e não contribui com a luta. E nós ganhamos a eleição do sindicato, nós representamos uma renovação no processo sindical, mas, infelizmente, a gente tem uma diretoria que não quer sair, está recursando e quer ficar lá, que é a diretoria que estava aqui, infelizmente, se retiraram. Eu queria que eles ouvissem isso, mas eles foram embora. Porque é preciso, vejam, que a gente renove todos os espaços, porque a gente precisa romper com essa velha política que se impregnou no nosso país. Se impregnou nos sindicatos, se impregnou no movimento estudantil, e é preciso que a gente dê um basta nisso.
Então, a questão fundamental, independente de qualquer coisa, o nosso compromisso aqui é um compromisso de que, para a gente mudar, e para a gente mudar esse estado de coisas e garantir a qualidade da educação dentro das nossas ETECs e das faculdades de tecnologias, nós precisamos nos unir. Porque todas as greves que existiram no Paula Souza, econômicas, da nossa carreira, de qualquer coisa, teve professor, estudante e funcionário junto. Nós nunca fizemos uma greve sem a presença dos nossos estudantes. Porque eu gostei muito do professor Carlos aqui, o que o professor falou. Porque quando nós estamos lutando, né, e o outro professor aqui da Roberto Marinho falou também, a gente hoje não está tendo aula, eu acho que nós estamos tendo aula sim. Porque isso é uma aula. Esse tipo de debate é uma aula. Né? E eu acho que é essa a nossa tarefa enquanto educador, para enfrentar, né, esse projeto neoliberal, um projeto de extrema-direita no país, né, e que o Bolsodória, que agora ele não quer ser mais Bolsodória, implementa aqui no estado de São Paulo. Então, a união nossa é que vai poder levar essa luta adiante. E eu vejo como uma questão fundamental que a gente possa, aqui no final, inclusive, conversar sobre isso, para a gente poder pensar como é que a gente vai fazer para colocar à tona, na superfície, o problema que é um problema que está isolado. Cada escola está lutando sozinha para tentar abrir os cursos. E isso não pode ser isso. Tem que ser uma luta geral, de todas as escolas. Né? E aí aqui eu deixo o nosso compromisso, que a gente vai tomar posse ainda do sindicato. Pode ir concluindo. Mas, independente disso, nós estamos comprometidos com essa luta e com todos vocês e nos comprometemos a levar isso para as redes sociais, para as nossas unidades e abrir um debate com o conjunto da nossa categoria para unir forças com os estudantes. Tá bom? Eu agradeço muito, muito obrigada e boa noite a todos. Luiz Henrique. Dentro do que foi colocado aqui, né, a gente consegue ver aquilo que eu tinha falado no começo, a gravidade das questões. Né? A gente tem esse curso de produção de mídia visual, né, da Roberto Marinho, um curso único, o curso de museologia, o único também, uma referência, sendo fechado. Né? Isso é uma extinção, acabou. E aí, o que vai acontecer? Como faz? Como que se abre de novo? Quem está dentro, eu como professor sei disso, a gestão sabe disso, os alunos sabem disso, é muito difícil. Né? A questão do semáforo é o seguinte, né? Tem lá o vermelho, amarelo, verde, né? O curso ficou no amarelo, se chegar no vermelho a gente fecha. Quais são os critérios? A evasão, sabe-se lá o quê? Critérios totalmente torpes, que hoje é colocado para o professor também. Né? Então, a gente vê uma extinção. É grave essa questão e também foi colocado aqui a questão de projeto. Né? Que projeto que a gente tem? Eu acho que esse projeto a gente tem que construir coletivamente, a gente tem que construir junto, como o professor Carlos colocou, caminhando, né, lutando. A gente sabe o que a gente precisa, porque a gente vive uma realidade de sucateamento, a gente vive uma realidade deturpada, que é colocada pelo governo, né, que na época eleitoral vai a mídia vender educação pública gratuita de qualidade, mas sabe os perrengues que a gente passa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, as dificuldades que a gente enfrenta, fazendo das tripas coração, né, para tentar oferecer um pouco disso, e a gente sabe que está sempre aquém, porque nos falta, né? Falta material, falta recurso humano, falta tudo. Então esse projeto, ele tem que ser construído por nós. E outra coisa, antes de construir projeto, a gente tem que construir uma luta, sim, que é o que a gente está colocando aqui. Eu acho que hoje, como foi colocado, eu também não fui dar aula, porque minha aula é aqui, né? A minha aula está sendo aqui agora, e cada um que está aqui hoje, eu acho que é uma vanguarda, né? Que vem de lugares diversos, mas que trazem os mesmos problemas, a nossa realidade é a mesma. Né? Isso já está posto, isso já está colocado. Então, hoje, o nosso compromisso aqui é multiplicar o que está sendo dito, porque passou da hora. Não é o hoje nem o ontem, é já. A gente precisa sentar, a gente tem que conversar e sair daqui com uma estratégia de ação. E o nosso projeto, para a gente fazer, nós vamos ter que meter o pé na porta desse governo, porque o projeto dele é de cima para baixo. O projeto dele é de forma autoritária, ele não abriu discussão.
Ele não abriu audiência pública, né? Isso aqui é uma iniciativa para que a gente consiga abrir esse espaço, primeiro de tudo, né? Então eu acho que fica essa mensagem. A união, a multiplicação, cada um aqui hoje é uma vanguarda, tem que levar para suas unidades, tem que discutir, a gente tem que formar corpo, né? Tem que engrossar isso aqui, meter a porta no governo e falar que a gente sabe sim o que é educação pública gratuita de qualidade, porque aqui ninguém é ignorante e que a gente é responsável por isso, porque inclusive somos cidadãos, pagadores de tributos aqui, e mostrar o que a gente quer. Obrigado. Guilherme Andrade, para as suas últimas palavras. Obrigado. Gostaria primeiro de responder o aluno de meio ambiente, certo? Não me recordo o nome, seria... Tiago, então, Tiago. Eu não sou deputado, pelo menos ainda não, quem sabe um dia. Mas eu estou hoje, como você falou, o que a gente faz aqui, né, contra esses retrocessos? Não adianta só falar, a gente tem que agir. E hoje eu estou no movimento estudantil justamente por isso. Eu estou a todo tempo agindo contra esses retrocessos. Então, eu estou no movimento estudantil, sou secretário-geral do Grêmio Estudantil da minha escola, que foi fundado esse ano, que eu participei da fundação, sem a influência e sem controle do governo do estado de São Paulo. Hoje estou também sendo liderança da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo. E participei de todos os tsunamis da educação. Então estou a todo momento na rua me mobilizando contra esses cortes, contra esses retrocessos, contra esse sucateamento. Então, da minha parte, além de estar aqui na LESP hoje, de estar vindo aqui sempre que possível para cobrar os deputados e fazer o meu papel como cidadão, eu também faço meu papel como estudante, de organizar minha escola, de realizar debates dentro da minha escola, de lutar contra o fechamento dos cursos, porque o meu curso é o único curso de técnico em serviços públicos do estado de São Paulo e também está correndo risco de ser fechado. E de estar aqui lutando todos os dias contra tudo isso. Então, concordo que devemos lutar juntos, sim, professores, funcionários, estudantes, porque o que está em risco é a educação do estado de São Paulo, é a educação do Brasil, não é simplesmente a educação de um estudante ou de outro. Então, acredito que devemos estar aqui todos os dias, lutando, cada um da sua forma, do seu jeito de contribuir contra esses retrocessos e a favor de nossos sonhos, para que possamos seguir o nosso futuro. Então, muito obrigado pela presença de todos. Então, nossa última fala da mesa, para ir concluindo nossos trabalhos, a co-deputada Paula. Bom, gente, primeiro eu disse que ia me apresentar e acabei não me apresentando e me apresentei também ao mesmo tempo, né? Eu sou muito nova nesse trampo, nesse serviço, né? Até ontem eu estava aí onde vocês estão. Vindo aqui, ocupei a Assembleia Legislativa já, antes de ter o vidro ali dentro do plenário. E para dizer que eu concordo muito com o moço que disse que o movimento ele não é dirigido pelos deputados. Que nós, inclusive, segunda-feira é dia do servidor público, que a nossa função é servir. Né? Inclusive, entender que parte da corrupção sistêmica que a gente tem está ligada também ao modo como as coisas funcionam. Essa relação patriarcal de controle, de poder, que garante que a gente não seja autônomo sobre a nossa própria vida, que tem sempre alguém que dizer o que a gente tem que fazer. Então, é muito importante que, nesse momento, a gente separe poder e privilégio. Se eu estou nesse modelo diferente aí, que me deu 1/8 de um mandato, eu estou unificando poder e privilégio. Então, é muito importante, para eu não me degenerar enquanto ser, enquanto sujeito, posso até dizer que eu sou de esquerda, inclusive, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas na prática a gente vai se degenerando, porque isso aqui é o capitalismo, é o sistema de opressão, exploração e degeneração humana e de exploração do conjunto dos animais. É importante que vocês tratem conosco, mas também com todos os outros deputados da casa,
enquanto servidores de vocês. E aí, como eu disse anteriormente, o mandato nosso está a serviço dessa luta. Por isso que eu acho que o mais importante que aconteceu aqui hoje está longe de ser as nossas falas e até o nosso encontro com vocês. E o mais importante é o encontro entre vocês. E por que entre vocês aqui? Para que vocês se acostumem a pisar aqui. Para que o que está escrito na lei, porque a lei está sendo mudada, mas ainda tem elementos que a gente consegue defender ou dizer que é nosso, nossos direitos, está escrito na lei que isso aqui é a casa do povo. Mas é longe do povo, é fechado para o povo. Então a gente tem que ocupar. Então se reunir aqui também é uma forma de ocupar esse espaço. Porque aqui vem todo tipo de conluio, corrupção, acordo escuso de todo tipo. Da maior nojeira que vocês possam pensar ou imaginar. Estar aqui é todo dia um exercício de resistência. São 93 deputados nessa casa. A maior bancada é a bancada da bala, é a bancada dos coronel, dos deputados, dos delegados, do brigadeiro, do cabo, do tenente. É a maior bancada aqui. E quando eles pensam de educação pública, os principais projetos de leis que falam de educação pública falam de militarização das escolas no estado de São Paulo. Colocam que o inspetor tem que dar armado, tem que ter treinamento militar, que o professor tem que ter porte de arma. São essas saídas que estão sendo colocadas e discutidas aqui. Então, a gente só consegue fazer sentido enquanto mandato se vocês estão nesse espaço. Porque até agora o que a gente tem feito, e a Mônica bravamente lá do plenário, é ficar manobrando o regimento para atrasar o rolo compressor do Dória no estado de São Paulo. É isso que a gente consegue fazer. A gente consegue fazer requerimento de informação para que o governo informe aquilo que ele não informa. Que ele, inclusive, várias vezes é contra a lei, comete uma ilegalidade e não dá o acesso à informação. E a gente tem esse poder. A gente tem o poder de levar essa discussão nas comissões, só que as comissões são dominadas por essa direita reacionária. E mesmo a esquerda, que muitas vezes está aqui no parlamento, na prática, na eleição para presidente da Lesp, não votou na nossa candidatura. Votou no candidato do governo Dória. Que de esquerda é muito, só não é na hora dos acordos com a burguesia, os políticos corruptos e lacaio. É isso. Então, eu estou mostrando para vocês que é isso que a gente tem. E se a gente puder contar com vocês na luta para a gente causar nessa casa, vamos junto. É esse o recado que eu tenho para dizer. Gratidão por tudo e quero ver vocês tocar fogo no pavio aí. Também, para concluir, só dizer que as notas taquigráficas da nossa audiência serão encaminhadas tanto para o governador, quanto também para a superintendência do Centro Paula Souza, e também realizaremos um requerimento de informação sobre a questão das mudanças de critérios, né, que foi falado aqui diversas vezes, dos critérios que fazem um encerramento de curso. Então, a gente vai fazer o requerimento de informação enquanto a bancada ativista, para poder nos informar em qual que é o critério, como que é utilizado, para poder a gente, a partir disso, também questionar a superintendência aí do Centro Paula Souza. No mais, eu queria terminar parafraseando Eduardo Galeano, que diz: dia a dia tira-se o direito dos estudantes. Tratamos o estudante rico para que aprendam como dinheiro comprar as suas vidas. Tratamos os estudantes pobres para que aprendam que do lixo não sai nada. E os estudantes que não são nem ricos nem pobres, tratamos à frente de um televisor para que aprendam a ser parasitas. Felizes ainda são os estudantes que conseguem ser estudantes. Tenhamos todos uma boa noite. E vamos quebrar o protocolo e tirar uma foto todos juntos, por favor. Vamos tirar uma foto. Pode subir, sobe aqui. Vamos ocupar esse lugar aqui, vamos subir, que ninguém faz isso aqui. Já começa assim, se acostumando. Não tem. Geralmente é no final